Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos para o capítulo 6, Manifestações Visuais. E aqui está dividido em alguns tópicos, né? Em alguns itens. Perguntas sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. Ele vai ser, obviamente, dividido aí em alguns vídeos, né? 1 ou 2 vídeos, 2 ou 3 vídeos, para que a gente possa fazer uma compreensão legal. Então vamos começar. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, né, a contradição, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação deste fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que, a esse respeito, foram dadas pelos espíritos. Então, algumas perguntas, né? Então, pergunta 1. Os espíritos podem se tornar visíveis? Resposta: sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais raro. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desliga dos laços materiais, ele está mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos com os quais entra em comunicação. O sonho não é senão a lembrança deste estado. Quando não se lembra de nada, disse que não sonhou, mas a alma não deixou de ver e gozar de sua liberdade. Ocupamo-nos aqui, mais especificamente, das aparições no estado de vigília. Então, quando a pessoa está acordada. 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. 3. É dado a todos os espíritos se manifestarem visualmente? Resposta: todos o podem, mas não têm sempre a permissão nem a vontade. 4. Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visualmente? Resposta: isso depende, segundo sua natureza. Ele pode ser bom ou mau. 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objeto é mau? Resposta: é então para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom. Então, enxergar um espírito mau, né, pode, na verdade, acabar sendo uma coisa boa, porque, de repente, a pessoa passa a procurar, né, a sua autoproteção. 6. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Resposta: amedrontar e, frequentemente, vingar-se. Qual é o objetivo dos espíritos que vêm com uma boa intenção? Ainda na questão 6, né? Resposta: consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão perto de vós, dar conselhos e, algumas vezes, reclamar assistência aos mesmos. 7. Que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Aí, resposta: estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, torturaria-o
em suas ações, ele tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem, se quiserem deles aproveitar-se, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso, uma vez que dizem ser ilusões. Não vos inquieteis por estas pessoas. Deus se encarrega delas. Nota, haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos, como ver o ar que nos rodeia, ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós, de onde devemos concluir que o Deus faz e é bem feito, e que sabe melhor do que nós o que nos convém. Bom, então vou fazer já um comentário aqui para não esquecer, né? Veja que o corpo humano, né, como corpo animal, ele é desenvolvido para as necessidades que ele tem de crescer, procriar, viver, né? E enxergar objetos eletromagnéticos não faz o menor sentido, né? De necessidade para o corpo. Então, por que ele haveria de enxergar um espírito? Por que ele haveria de enxergar a alma? Então, primeiro, né? Para enxergar, nós precisamos do quê? Simplesmente a reflexão da luz num objeto. E esse objeto, portanto, ele tem de ser material, né? E aí, portanto, a luz bate, reflete, e a gente consegue enxergar. Agora, vamos supor, né? Vamos supor que os nossos olhos também fossem capazes de captar, né, esses objetos eletromagnéticos, excetuando-se a luz, né? Porque a gente enxerga a luz que é eletromagnética, né? Que é justamente para isso que o olho consegue, é justamente isso que o nosso olho consegue definir, né? O comprimento de onda de luz. Vamos supor que a gente conseguisse enxergar qualquer coisa, não é? Se assim fosse, nós não teríamos essa dúvida, se a gente pode ou não pode enxergar. Se enxergar isso faz mal, enxergar aquilo é ruim. Então a gente não teria essa condição, porque a gente não viveria isso. Então, se a gente tivesse a habilidade de enxergar, o natural seria enxergar. Ponto. 8. Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que é permitida a certos casos? Então, vamos lá. Resposta. É para dar prova de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar essa prova e atestar a presença de vossos amigos perto de vós, mas não tem os inconvenientes da permanência. 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Resposta. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria de vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Então, mais ou menos aqui já completou aquela fala que eu tive ali, né? 10. É racional amedrontar-se com a aparição de um espírito? Resposta. Aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo sem se fazer ver, e mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. Questão 11. Aquele a quem um espírito aparece poderia iniciar uma conversação com ele? Perfeitamente.
E é mesmo o que se deve sempre fazer em semelhante caso, perguntando ao espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para ser-lhe útil. Se o espírito é infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunha o alivia. Se é um espírito benévolo, pode vir com a intenção de dar bons conselhos. Continua a pergunta. Nesse caso, como o espírito pode responder? Às vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva, ou mais frequentemente, a transmissão de pensamentos. 12. Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente, ou essas asas não são mais do que uma aparência simbólica? Resposta. Os espíritos não têm asas. Delas não têm necessidade, uma vez que podem se transportar para toda parte como espíritos. Aparecem segundo o modo com o qual querem sensibilizar a pessoa à qual se mostram. Uns aparecerão com o traje vulgar, outros envolvidos em roupagens, alguns com asas, como atributo de categoria de espíritos que se apresentam. Questão número 13. As pessoas que veem em sonhos são sempre aquelas as quais têm o aspecto? São quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou que vêm vos encontrar. Questão 14. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência de pessoas que nos são caras para induzir-nos ao erro? Resposta. Não tomam aparências fantásticas, senão para se divertirem a vossas custas. Mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Questão número 15. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito, mas como acontece que frequentemente as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho, enquanto que se vêem pessoas indiferentes e as quais não se pensa de nenhum modo. Aí resposta. Os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que se tem de vê-los. Causas independentes da sua vontade podem impedi-lo. É frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode isentar. Quanto às pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília. Questão 16. Por que certas visões são mais frequentes no estado da enfermidade? Resposta. Também ocorre no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade, os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Questão 17. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esses tipos de manifestações? Resposta. Levantais um processo verbal de cada aparição? As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhadas por sobre toda a Terra, mas apresentam caracteres distintos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiuns escreventes. Entre outros existem muitíssimos, além de que, ou mais frequentemente, há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos preferidas e procuradas.
Então, né, aqui a resposta é sim, né? Depende da cultura para você ter um tipo de manifestação mais evidente do que os outros. Questão 18. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Resposta. É pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que a noite nisso sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria os tivera de dia. 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em estado de êxtase? Resposta. Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão num estado particular vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista, né, que a gente já falou lá no Livro dos Espíritos. Questão 20. Aqueles que veem os espíritos veem pelos olhos? Então, essa aqui é a mais importante, né? Aí a resposta. Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê. E o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. Questão 21. Como o espírito pode se tornar visível? Resposta. O princípio é o mesmo de todas as manifestações e se prende às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Questão 22. O espírito propriamente dito pode se tornar visível ou não o pode, senão com a ajuda do perispírito? Resposta. No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial, e é o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob este envoltório que eles aparecem às vezes, como uma forma humana ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. Então, né, tá meio que chovendo no molhado, né, porque a gente sabe, a gente já viu, a gente já estudou, que o que se consegue comunicar, né, não é o espírito direto, né, e sim através do seu perispírito. Então se a gente vai ver uma aparição, a gente vai ver uma manifestação no perispírito, né? Então seja lá qual for a transformação, o que esteja acontecendo, está acontecendo no perispírito daquele espírito. E é isso que nós estamos enxergando. Questão 23. Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Resposta. Condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no espírito uma disposição particular, que não tem analogia para vós, o que o torna perceptível. Então aqui ele está dizendo, né, que o termo correto não é dizer condensação. Mas deu para entender a pergunta, né? Essa condensação na pergunta aqui é um adensamento do perispírito. Então foi isso que foi, eu acho, perguntado aqui, né? Só que o termo condensação é próprio do fluido, né? Então você tem um gás, né, que condensando se torna líquido. E ali o perispírito não é alguma coisa líquida. Pelo contrário, ele não tem essa propriedade nem de ar e nem de líquido, né? Tanto é que ele tem uma natureza mais etérea do que o ar. Então, ou seja, uma matéria, se assim considerarmos, né, mais próxima do eletromagnetismo do que do
ou seja, mais próximo dos fótons do que dos elétrons. Então seria essa a natureza do perispírito. Portanto, né, o termo condensação não deveria ser usado, não pode ser referenciado. Mas no caso de você querer transmitir uma ideia, né, condensar, né, até para engolir. Então a pergunta dali poderia ter essa interpretação. Questão 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato? Olha lá. Inapreensíveis como num sonho em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença e, mesmo em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Entre eles e vós há uma matéria. Ou seja, um adensamento, né, propriamente dito, a partir dos fluidos, em volta do perispírito, a ponto de que torne aquele corpo tangível. A gente já viu, já falou disso aqui nesse mesmo livro aqui, nas mãozinhas tocando, né, um piano, tá? A gente já falou disso aqui. E a gente pode lembrar, né, no episódio lá da Bíblia, no qual, quando Jesus aparece para os apóstolos, ele permite tocá-lo, né? Ele não permitiu Madalena tocá-lo, né, segundo os relatos ali da bíblicos, né? Ele não permitiu que Madalena o tocasse lá quando ela viu ele do lado de fora da cripta, né? Então, por quê? Porque naquele momento ele não poderia estar fazendo esse tipo de manifestação sobre o seu perispírito. Então ele tornou-se visível, mas ele não era tangível, não tinha condições de se tornar tangível. Então aí você vê, para um espírito tão evoluído, ainda tem que ter essas passagens aí regulares, naturais, aí para que ele possa ter o domínio, né, sobre o seu perispírito, a ponto de construir, a partir dos fluidos do local, uma tangibilidade no corpo, né? E outra, né? Ele estava entre os apóstolos ali, portanto havia muita energia disponível para que isso acontecesse. Todo mundo está apto, questão 25. Todo mundo está apto para ver os espíritos? Resposta. No sono, sim, mas no estado de vigília, mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. Então, para aquelas pessoas que já são médiums, né, com vidência, ou aquelas pessoas que são videntes de forma anímica, né, ou seja, que independe da presença de espírito, desenvolvimento de espírito, anímico que é próprio do corpo, né? E a pessoa já consegue enxergar com os para-olhos, né? Ou seja, os olhos do perispírito, né? Então, essa condição faz com que ela possa perceber em qualquer momento, né? Em qualquer situação. Agora, quem não tem essa capacidade, então é perfeitamente capaz de enxergar durante o sono. Né? Porque durante o sono, o que aconteceu? O espírito está fora da matéria, então não tem as obstruções da matéria, certo? É como se olhar para fora da casa, né, com a janela aberta durante o sono, ou com a janela fechada com um vidro um pouco turvo, né? E durante a vigília.
Questão 26. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Resposta. Essa faculdade depende do organismo. Prende-se à facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do espírito. Assim, não basta ao espírito querer se mostrar, é preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Né? Ou seja, não adianta a pessoa do lado da casa fazer um sinal para quem está lá dentro da casa se a janela da pessoa tem um vidro sujo, empoeirado, né? Enfim, né? Esteja obstruído a visão do lado de fora. Ainda na mesma pergunta, essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Resposta, ela o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Aquele negócio, né? Mais uma vez, né? É a evolução do organismo, né? Desde o seu estado primitivo para os estados mais evoluídos. Então, como o organismo está em evolução, alguns já adquiriram essa capacidade, outros ainda não, e assim vai indo. Questão 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Resposta. Isso se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário para fazê-lo estar dotado de uma faculdade especial, que é a faculdade de poder se invocar os espíritos através da sua vontade, né? Questão 28. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? Resposta. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Na mesma pergunta ainda. Não pode se manifestar sob a forma de chama? Resposta. Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos para atestarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama frequentemente é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro, senão nas visões. Questão 29. Que pensar na crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espírito? Resposta. Superstição, resultante da ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. Aí na mesma questão. A chama azul que apareceu, disse sobre a cabeça do menino Servius Tullius, é uma fábula ou uma realidade? Resposta. Era real. Foi produzida pelo espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Todos os médios videntes não veem no mesmo grau. Como os médiums escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Questão número 30. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Resposta. Pode ocorrer, mas não sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro, qualquer que possa ser a encarnação de um espírito, os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa.
E vem uma nota aqui, vamos ler essa nota porque é a última do capítulo, né? Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessária uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras nas quais algumas vezes eles se apresentam. Mas o medo faz ver o que não existe. O de resto, que se aperfeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque o acreditava de uma natureza superanimal, mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se eu tivesse conhecido, faria-lhe compreender o ridículo da coisa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Então, só para fazer aqui um comentário, o espírito na forma do animal não vai aparecer, certo? Mas animais usados pela espiritualidade é outra coisa. Então, a pessoa vê um animal, né, na sua casa ou coisa parecida, e identificar aquele animal como um espírito que está ali, está errado, né? Quer dizer, um espírito humano, né, que está ali, está errado. Mas aquele animal em espírito pode existir perfeitamente, inclusive a comando de um espírito humano. Ou seja, da mesma forma que, por exemplo, né, um cachorro, ele é um guardião para uma pessoa encarnada, o espírito de um cachorro pode ser guardião para o espírito de uma pessoa. Então era muito comum, durante a minha juventude, né, que tanto a minha irmã quanto a minha mãe vissem a presença de um cachorro, né, geralmente cachorro grande, policiando a casa. Inclusive minha irmã ouvia policiando ela na rua quando chegava do serviço. Então era uma coisa assim muito interessante. São alguma espécie, né, de guardião, mas para que esse guardião, né, do que ele está protegendo? Obviamente, como a gente já falou várias vezes, dos espíritos mais baixos, né, mais de uma natureza mais lúdica, né, perturbadora, que propriamente de uma questão da vivida da pessoa, né? E aí também, mesmo depois de casado, a gente também percebia na casa o tal cachorro, mas só que dessa vez a gente percebia o cachorro andando no quintal. E não havia cachorro nenhum, né? A nossa casa tinha um portão grande, alto, e a gente escutava, mas a gente não via. A gente escutava o tal cachorro fazendo a ronda dele na casa, né? Onde minha mãe teve seu centro espírita. Bom, gente, então eu termino esse pedaço do capítulo 6 e a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, mágoa, tristeza e rancor, quem gosta ou obsessor.